Olá, bem-vindo para mais uma aula. Agora nós vamos para a aula de número 4. Então nessa aula nós vamos entender um pouco mais sobre o DSR de horas extras. Nós já vimos o DSR de horas normais, já vimos como que calcular hora extra e agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o DSR, só que agora de horas extras. A gente também vai falar nessa aula sobre o adicional noturno, sobre o DSR de adicional noturno e também sobre insalubridade e também sobre periculosidade. Você não vê ao longo do curso que é um leque, a gente vai montando esse leque, vai fechando esse circuito para abordar toda a folha de pagamento como um todo. Mas a grande verdade é que dependendo da função, dependendo da empresa, não vai estar todos esses compostos na folha. Então você precisa entender todos eles para que você possa aí, navegar aí pelo setor, departamento pessoal aí, de uma forma mais assertiva. Então vamos para o cálculo do DSR de horas extras. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar aí o percentual da hora extra, conforme nós já vimos, e encontrar o valor total dessa hora extra. Então vamos ao exemplo. Salário R$ 880 por mês ou R$ 4,00 por hora. Vamos partir do ponto aqui de R$ 4,00 por hora, vezes 50%, que é o acréscimo de horas extras. Vai dar aí R$ 2,00, 2 mais o 4, R$ 6,00. Então já temos o valor da nossa hora extra, R$ 6,00. Vamos continuar no exemplo aqui então do cálculo do DSR, para um valor de 5 horas extras, né? Então 5 vezes R$ 6,00, nós sabemos que é R$ 6,00 o valor da nossa hora extra, temos um valor de R$ 30. Então a fórmula vai ser o seguinte, pegar os R$ 30, né, os valores monetários, dividido por 26 dias úteis, vamos ter o coeficiente, e esse coeficiente vezes 4, que é domingos e feriados no mês, né? No caso esse mês não teve nenhum feriado, apenas domingo. Então 1,15384 vezes 4, nós vamos ter R$ 4,62 de DSR de horas extras. E na folha, né, ele vai aparecer lá na coluna vencimentos, vai aparecer o R$ 30, que é o valor das horas extras, e logo abaixo o DSR como R$ 4,62. Lança somente o DSR porque o valor das horas extras já está ali no R$ 30. Beleza? Então é bem tranquilo também a forma de calcular o DSR de horas extras. Segue a mesma lógica, só que aqui você vai utilizar o valor monetário. Vamos supor que fosse R$ 200 de hora extra, R$ 500 de hora extra, ia dividir pelo 26 dias úteis, né, vezes domingos e feriados. Dependendo do mês, você vai ver lá certinho também quantos dias úteis tem, se tem mais que um feriado, só vai mudar essas questões aí na fórmula. Mas a fórmula é essa, é o valor monetário dividido por dias úteis, vezes domingos e feriados. Então, nós fechamos aqui as horas extras, né, também, e o DSR de horas extras. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o adicional noturno. Como que funciona o adicional noturno e o que é o adicional noturno, né? Então, as horas trabalhadas entre 22 até as 5 horas da manhã do dia seguinte, elas são pagas na folha de pagamento, né, com o acréscimo de adicional noturno. Seguindo a legislação que determina que é no mínimo 20% sobre a hora diurna, ou seja, 20% a mais no valor da hora diurna. Vamos a um exemplo prático para facilitar também a questão do adicional noturno. Então, seguindo no nosso exemplo aqui de R$ 880 por mês, né, vamos se basear que esse trabalhador teve 15 horas de adicional nesse mês. Então, o salário base dele dividido por 220, multiplicado pelo número de horas de adicional noturno e calculado 20% sobre o valor diurno. Então, o valor vai dar igual ao adicional noturno desse trabalhador, né? Então, a formulazinha aqui logo abaixo, 880 dividido por 220, igual a R$ 4,00 vezes 15, né? 15 horas que ele fez, né? Ele trabalhou 15 horas no intervalo noturno, igual a R$ 60, vezes 20%, vai dar R$ 12, né? Então paga-se apenas o percentual, né? As horas já estão sendo pagas como salário. Então eu até coloquei o exemplo aqui para você dar uma olhadinha aqui, como que vai na folha de pagamento, vai ficar na coluna vencimentos, né? Ali horas extra R$ 30, que a gente já viu no slide anterior, o DSR R$ 4,62 de hora extra, que a gente já calculou, e R$ 12 de adicional noturno. Tá? E vai ter também lá o valor das horas normais, já vai estar incluso ali. Nós lançamos apenas o adicional que nós calculamos de R$ 12. O DSR do adicional noturno, como que funciona? Né? Então o cálculo se assemelha ao DSR das horas extras extraordinárias, o valor apurado das horas de adicional noturno em relação aos dias úteis e domingos e feriados. Então as variáveis vai ser a mesma. Né? A única coisa que vai mudar no nosso cálculo que a gente vai pegar o montante ali das horas de adicional noturno. Então vamos ao exemplo. Seguindo no mesmo exemplo para facilitar, né, 880 por mês,
é o valor adicional noturno dividido pelos dias úteis do mês, multiplicado pelo número de domingos e feriados, igual ao valor DCR noturno. No nosso exemplo aqui, vamos se embasar que foi R$ 8,00 adicional, né? Então R$ 8,00 dividido por 26, vamos pensar que o colaborador trabalhou bem pouco entre as 22 e as 5 da manhã, né? Ali, poucas horas, né? Deu R$ 8,00, R$ 8,00 dividido por 26, 0,31 vezes 4, que são os domingos e feriados, igual a 1,24, né? Nesse caso, a gente vai lançar na coluna vencimentos também, R$ 8,00 adicional noturno, e logo abaixo o DSR, que é R$ 1,24 que nós calculamos agora. Então o cálculo vai ser bem semelhante ao das horas extras, no caso do DSR. Insalubridade. Então o que é a insalubridade? A insalubridade existe para aqueles funcionários que trabalham se expondo a fatores nocivos, né? É como se fosse um bônus por aceitar laborar nessas condições, ou seja, está colocando em risco ali a saúde dele. Então a insalubridade ela é calculada, né, conforme o grau de exposição dos trabalhadores em relação aí aos agentes insalubres. E ela vai ter ali um percentual de acordo com a gravidade dessa função que o trabalhador vai poder ali estar se expondo, né? Então nós temos três graus. O grau mínimo, que é 10%, o grau médio que é 20%, e grau máximo de risco, que é 40%. Então a insalubridade vai partir aí de 3 níveis, né, de acordo aí com as funções que o trabalhador exerce. Exemplo, vamos pegar um exemplo no grau mínimo, né, de insalubridade. R$ 1.500, um salário de R$ 1.500, né, o cálculo deve ser feito da seguinte forma: 1.500 vezes 0,10, que vai dar R$ 150 aí de insalubridade para esse trabalhador, né. Outro exemplo, no grau médio, seguindo o mesmo valor de salário, para facilitar, R$ 1.500, né? Então 1.500 vezes 0,20, ou seja, de 20%, né? Aqui já está aí em percentual, que vai dar R$ 300 de insalubridade. E no grau máximo, né, lembrando que é 40%, seguindo o mesmo salário de R$ 1.500, né, 1.500 vezes 0,40, que é o percentual de 40%, vai dar R$ 600, que vai somar no salário aí desse trabalhador, né? E também temos, pessoal, outra modalidade aí de adicional, que é periculosidade, né? O que seria a periculosidade? Diz respeito a algo que é altamente perigoso e que o trabalhador estará literalmente arriscando a sua vida ao exercer sua atividade profissional, né? Então aí é um alto risco, né? Seria o maior risco que tem aí dentre os trabalhadores. Então o adicional de periculosidade é regido pelo artigo 193 da CLT e pela norma regulamentadora, ou seja, pela NR16 também, né? Então a periculosidade se configura em atividades altamente perigosas, por exemplo, quem trabalha em contato com explosivos, produtos inflamáveis, o pessoal que trabalha com energia elétrica em condições de risco elevado, todo esse pessoal está exposto aí a um risco maior e por isso tem direito aí à periculosidade. O cálculo da periculosidade é bem simples, né? Ele é sempre 30% sobre o salário base do colaborador, né? Então, ou seja, como calcular a periculosidade? Sempre vai acrescer 30% em cima do salário base do colaborador. Outra coisa importante, prêmios como gratificações, horas extras, comissões, não são usados como base para o cálculo do percentual da periculosidade, né? Incide apenas sobre o salário base do colaborador, né? Porque essa questão aí da prêmio, gratificação, hora extra, ela se encaixa como salário variável, né? Então, importantíssimo, a periculosidade é 30% em cima do salário base do colaborador e não leva em consideração aí as questões variáveis aí que pode estar incluindo a folha de pagamento aí do trabalhador. Vamos ao exemplo, pessoal, de periculosidade agora, então. O cálculo é bem simples, né? Então, seguindo o mesmo raciocínio no salário de R$ 1.500, né, nós vamos fazer 1.500 vezes 0,30, que vai dar R$ 450 de periculosidade, né? Então, o valor do salário dele vai ser 1.500 mais 450, né? Ou seja, aí ele vai ter R$ 1.950 a ser recebido como salário, né? Aí a serem recebidos, considerados para as demais somas e descontos dos pagamentos aí da folha de pagamento. Então, ou seja, a título de desconto no INSS, imposto de renda, o salário dele de contribuição vai ser R$ 1.950. Vamos a mais um
exemplo aí, um salário de 5 mil reais, né? Então, um salário de 5 mil reais aí, no exemplo aí de um trabalhador que recebe periculosidade, ele vai ser aí, então, 5 mil reais vezes 0,30, né, de 30%, R$ 1.500. O valor desse funcionário aí, o valor do salário dele, passa aí para R$ 6.500 aí a nível de salário de contribuição para ele e também salário bruto a ser recebido. Então, periculosidade, né, é 30% aí do salário base do colaborador, não incluindo aí prêmios, gratificações, horas extras, ou seja, o salário variável não inclui junto ali, né? Então, calcula a parte somente no salário base. Beleza? Então, sendo assim, a gente conclui mais uma aula e eu te vejo na próxima aula.